O amor que machuca sem gritar, quando o silêncio vira arma e o afeto se transforma em tensão invisível. Há dores que não gritam, elas se instalam devagar, entre palavras que faltaram e olhares que desviaram no momento em que a alma mais precisava de acolhimento. Às vezes, o que machuca não é o que é dito, mas o que é sentido no vácuo entre um gesto e outro. Um copo colocado com força sobre a mesa, um suspiro abafado, uma ausência presente. O amor, quando mal compreendido, pode se tornar uma brisa cortante. Não sangra por fora, mas destrói por dentro. Você começa a duvidar de si. Não sabe se o que sente é real ou se está exagerando. Afinal, ninguém te xingou, ninguém te empurrou. Tudo parece normal. E justamente por isso é insuportável. O amor, nessa forma disfarçada de dor, te encurrala com gentilezas mecânicas e sorrisos que não brilham mais. Carl Jung nos lembra que o inconsciente não esquece aquilo que a mente racional tenta justificar. A dor psíquica não precisa de barulho. Ela se alimenta do que foi negado. É nesse terreno de aparências que o afeto se deforma. O que antes era toque, vira controle. O que antes era cuidado, vira cobrança. A cada dia, um pequeno fio do vínculo se parte. Mas ninguém ousa nomear essa ruptura. Porque dá medo, porque dói, porque seria admitir que algo sagrado está se desfazendo. E então vamos empilhando silêncios, na esperança de que eles não virem distância. Mas viram. A pessoa que você ama ainda está ali, mas já não te escuta mais com o coração. As conversas são sobre o cotidiano, mas não sobre a alma. Há uma espécie de invisibilidade emocional. Você fala, mas não é ouvido. Sente, mas não é notado. E começa a se perguntar: será que estou exigindo demais? Será que perdi o valor? Não percebe que está sendo ferido em silêncio? Porque o amor verdadeiro nunca deveria doer desse jeito. Esse tipo de dor é traiçoeira, porque é difícil de provar. É difícil até de admitir. Como explicar que um abraço pode pesar mais do que um tapa? Como convencer a si mesmo de que o que era doce virou veneno? Mas Deus sonda os corações. E há um versículo que ecoa nesses momentos. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso. Quem o conhecerá? Jeremias 17:9. O que você sente pode não ter lógica, mas carrega verdade. O problema é que fomos ensinados a aguentar, a suportar o que nos rasga por dentro, desde que venha de quem amamos. Como se o amor fosse um campo de sacrifício e não um templo de paz. Mas o autocontrole verdadeiro não é calar a dor para manter alguém perto. É ter coragem de ouvir o que sua alma está tentando dizer, mesmo que a mente te mande ignorar. O silêncio interior tem respostas que o ruído da rotina esconde. É nessa escuta profunda que começa o despertar. Quando você para de justificar o que sente e começa a honrar sua intuição. Quando percebe que amar alguém não significa aceitar ser ferido por ele. Quando entende que liberdade emocional não é ausência de amor, é a presença do amor próprio. E que a inteligência emocional começa quando você reconhece que quem fere em silêncio grita por dentro suas próprias sombras. Mas será que o outro sabe o que está fazendo? Será que ele te fere por mal? Ou porque nunca aprendeu outra forma de se relacionar? E o mais assustador, será que, em algum nível, você também contribui para esse ciclo? A resposta pode estar onde você menos espera. A máscara da bondade, o inconsciente do agressor afetivo. Nem todo carinho é puro, nem toda presença é amor. Dica Saiz, ele te sorri, te abraça, diz que está tudo bem, e ainda assim, você sai da conversa com o coração mais pesado do que entrou. Não houve grito, não houve confronto direto, mas houve algo sutil, quase imperceptível, que te fez duvidar de si. Uma comparação aqui, uma crítica disfarçada ali, uma piada que escorrega como lâmina. O agressor afetivo raramente sabe que está ferindo.
E é exatamente isso que o torna tão perigoso, porque ele também se vê como a vítima. Segundo Carl Jung, tudo o que reprimimos e negamos em nós mesmos é lançado na sombra. E a sombra, por definição, age sem que percebamos. Aquele que fere em nome do cuidado, muitas vezes acredita sinceramente estar fazendo o bem. Ele se esconde atrás de intenções nobres, de conselhos para o seu próprio bem, enquanto projeta em você tudo o que recusa encarar em si. Frustração, insegurança, raiva, inveja. Ele te acusa da dor que é dele. Esse tipo de ferida vem embrulhada em papel de presente. Você abre, confuso, e sente culpa por se sentir magoado. Afinal, a pessoa estava só tentando ajudar. Mas ajuda que machuca, que diminui, que controla, não é ajuda. É controle emocional mascarado. E o que a mente racional justifica como preocupação, o corpo denuncia com ansiedade, tensão e sensação de sufocamento. O inconsciente nunca mente. Há uma bondade que paralisa, uma presença que sufoca, uma gentileza que anestesia. É aquela que não te permite crescer, porque teme te perder, que não te deixa mudar, porque teme se tornar irrelevante. E no fundo, essa pessoa não quer o seu bem, quer o seu controle. Quer que você continue sendo aquilo que serve à sua narrativa. Por isso, qualquer tentativa sua de evolução é vista como ameaça. Mas há algo ainda mais delicado. Muitas vezes, essa pessoa também te ama. E é isso que complica tudo. Porque o amor dela é real. Só que é um amor distorcido por traumas, por sombras não resolvidas, por medos que foram enterrados vivos. E como disse Jung, até você tornar o inconsciente consciente, ele irá dirigir sua vida e você chamará isso de destino. Talvez você esteja chamando de destino o que, na verdade, é só repetição emocional. Você começa a se perguntar, será que ele sabe que está me machucando? Será que percebe o quanto suas palavras me corroem aos poucos? E então vem a culpa. Porque pensar assim parece injusto, mas ignorar isso é ser injusto com você mesmo. O autocontrole emocional começa no momento em que você aceita a sua dor como válida, mesmo que o outro negue a responsabilidade por ela. Não se trata de julgar, mas de reconhecer. A verdade é que todos temos sombra, todos, inclusive você, inclusive eu. E quando duas sombras se encontram, ou elas se curam, ou se ferem. A presença consciente é o que diferencia um do outro. Quando você observa, sem reagir, sem acusar, sem se entregar, algo dentro de você se liberta. A liberdade emocional não vem de mudar o outro. Vem de enxergar com lucidez o que está por trás das atitudes dele. E talvez, só talvez, esse seja o começo da sua cura. Porque ao enxergar a máscara, você começa a enxergar também o rosto ferido por trás dela. E ao reconhecer isso, você volta a si. Mas será que é possível amar alguém e ainda assim se afastar para não ser destruído por ele? É isso que o próximo passo irá revelar. Por que você não consegue se afastar, mesmo sabendo que está sofrendo? O laço afetivo que prende mais que correntes. Você sabe, em algum lugar dentro de si, você já entendeu que isso não te faz bem, que essa relação, do jeito que está, te tira mais do que te entrega, mas ainda assim permanece. Ainda assim tenta mais uma vez, e outra, como se houvesse uma força invisível segurando seus pés, impedindo qualquer passo em direção à liberdade. Essa força tem nome: vínculo traumático. Um laço que confunde amor com lealdade à dor. Desde pequenos, aprendemos a associar afeto com sobrevivência. O carinho que recebemos, ou a ausência dele, molda nossa ideia de amor. Se crescemos sendo ignorados, rejeitados ou invalidados emocionalmente, passamos a acreditar que isso é o normal.
Então, na vida adulta, buscamos reproduzir o que é familiar, não o que é saudável. O que fere, mas é conhecido, parece mais seguro do que o que poderia curar, mas é novo. Carl Jung dizia que aquilo que não enfrentamos em nós mesmos aparece fora como destino. E é exatamente isso que acontece aqui. Você atrai inconscientemente quem ativa sua ferida. Não porque quer sofrer, mas porque quer, no fundo, encontrar a chance de ressignificá-la. Só que sem consciência, o que era uma oportunidade de cura vira um ciclo de repetição. E o sofrimento, então, parece inevitável. Há algo profundamente enraizado em relações assim. A crença de que, se eu amar o suficiente, o outro vai mudar. Essa é a esperança secreta que te faz ficar. É a promessa não dita de que você pode salvar o outro. Mas isso, na verdade, é uma armadilha emocional. Porque quanto mais você tenta se doar para transformar a dor do outro, mais se afasta da própria essência. E sem perceber, você se abandona. A liberdade emocional começa quando você percebe que o amor verdadeiro não exige que você se sacrifique inteiro. Que o autocontrole não é sobre resistir à dor, mas sobre parar de se expor a ela como forma de provar merecimento. Você não precisa se quebrar para sustentar o que deveria te erguer. O amor que te rasga por dentro enquanto te pede para sorrir não é amor. É dependência emocional travestida de lealdade. E ainda assim, partir dói. Mesmo quando sabemos que precisamos ir, o coração treme. Porque não é só o outro que vamos deixar. É também a parte de nós que acreditou que dessa vez poderia ser diferente. É a criança interior que esperou reconhecimento, cuidado, colo e que talvez nunca tenha recebido. Essa criança ainda vive em você e ela precisa, mais do que tudo, ser vista por você. É aqui que entra a presença consciente. Quando você para de tentar consertar o outro e começa a olhar para dentro. Quando entende que a sua dor não é culpa sua, mas a sua cura é responsabilidade sua. Quando você escolhe não mais reagir, mas observar. E nessa observação, o ciclo começa a se romper. Você não precisa lutar contra o laço, precisa apenas não alimentá-lo mais. Mas a pergunta permanece ecoando em silêncio. Se eu não sei viver sem esse amor, será que algum dia vou conseguir viver comigo? No próximo passo, a resposta começa a se revelar. O ciclo invisível. Como você está sendo programado para aceitar isso? É só o jeito dele a normalização da dor. Mai Padedundur, você já se pegou justificando o injustificável? Já tentou acalmar a própria dor com frases como "ele é assim mesmo" ou "ela teve uma infância difícil"? Aos poucos, o que antes causava incômodo vira rotina. O que era um sinal de alerta se transforma em hábito. E aquilo que no início feria, hoje já nem surpreende mais. Isso não é aceitação. É condicionamento. O inconsciente, ao se acostumar com a dor, passa a vê-la como familiar. Carl Jung nos ensina que o inconsciente age como um campo magnético. Ele atrai experiências que se alinham com nossas memórias emocionais não resolvidas. Ou seja, se crescemos acreditando que amor é ausência, silêncio ou instabilidade, reproduziremos esse padrão sem perceber. E quando alguém nos trata mal, mas de forma disfarçada, há algo em nós que reconhece esse roteiro e, por isso, aceita. Esse ciclo é invisível porque se esconde nas entrelinhas. Você começa a achar que está exagerando, que está sendo sensível demais, que precisa amadurecer emocionalmente para lidar com o outro. Mas o amadurecimento real nunca envolve se anestesiar. Ele exige presença, exige coragem para perceber que a dor crônica da alma também precisa ser ouvida, respeitada, acolhida, até mesmo e especialmente quando vem de quem amamos. Os chamados complexos inconscientes funcionam como programações emocionais automáticas.
Eles te fazem reagir de forma passiva diante do abuso, te impedem de estabelecer limites, te convencem de que você é responsável pelo bem-estar emocional do outro. Você se sente culpado por se sentir mal. E essa culpa, por sua vez, te prende ainda mais. O ciclo se realimenta pela culpa, pelo medo e pela esperança. Sim, esperança. Porque você acredita que se fizer tudo certo, o outro vai mudar. Que se for mais paciente, mais presente, mais compreensivo, ele vai perceber o quanto você sofre. Mas não percebe que está tentando ser perfeito para merecer um amor imperfeito. A verdadeira liberdade emocional começa quando você solta essa necessidade de convencer o outro e começa a convencer a si mesmo de que merece paz. Mas como romper esse padrão? Tudo começa com a consciência, com a presença lúcida que observa sem julgamento, com a inteligência emocional que nomeia o que está sendo vivido. Isso não é amor, isso é controle. Ou, isso não é cuidado, isso é manipulação. O simples ato de nomear já é um passo em direção à cura. Como diz o provérbio, o prudente vê o perigo e busca refúgio, o inexperiente segue adiante e sofre as consequências. Provérbios 22:3. A programação emocional só perde força quando você para de operar no piloto automático, quando você se escuta com honestidade, quando aceita que não está exagerando, que não está louco, que não está errado por sentir o que sente. O silêncio interior se torna, então, sua maior proteção, não como fuga, mas como discernimento, porque no silêncio a verdade aparece. Mas há uma pergunta que muitos evitam. E se no fundo eu estiver viciado nessa dor? E se ela já for parte da minha identidade? O próximo passo é olhar de frente essa possibilidade, com coragem e compaixão. Tópico 5. Quando amar vira autossabotagem. O perigo de entregar o coração para quem não sabe cuidar do próprio. Cássio. Tem um ponto da jornada em que o amor deixa de ser doação e passa a ser submissão. Você percebe isso quando começa a silenciar a própria verdade para manter a harmonia, quando recalca o que sente para evitar conflitos, quando prefere se ferir a ferir o outro como se a sua dor fosse menos importante. É nesse ponto que o amor perde sua essência e se transforma em mecanismo de autossabotagem. E o mais perigoso, você ainda o chama de amor. Muitos de nós fomos ensinados a amar com renúncia, a suportar, aguentar, tolerar, como prova de lealdade. Mas o verdadeiro amor não exige sacrifício da dignidade. Ele não pede para você desaparecer dentro do outro. Ele não anula sua essência em nome da conexão. Quando você se anula para manter alguém por perto, está dizendo a si mesmo que não é suficiente. E isso não é amor. É carência disfarçada de virtude. Carl Jung dizia que tudo o que não é integrado se torna destino. E nesse caso, o destino é repetir relacionamentos em que você é sempre o que sente mais, o que se doa mais, o que entende mais e o que mais se machuca. Por trás dessa repetição está uma crença silenciosa, a de que você precisa ser útil para ser amado, que se não for necessário, será descartado. E então você vive para servir emocionalmente o outro, mesmo que isso te destrua. Essa é a armadilha. Acreditar que, quanto mais você suportar, mais o outro vai te valorizar. Que se você for compreensivo o suficiente, ele vai perceber seu valor. Mas o que acontece é o contrário. Quanto mais você se apaga, menos o outro enxerga sua luz. O respeito nasce quando há limite, quando há presença, quando há clareza de que o amor é escolha, não obrigação emocional. E sem autocontrole, você se afoga tentando salvar quem não quer nadar. E aqui entra o autoabandono. Quando você silencia sua intuição, quando ignora os sinais do corpo,
o cansaço constante, a ansiedade silenciosa, o peso no peito antes de uma conversa. Esses são os gritos da sua alma te pedindo para voltar, porque você foi longe demais, tentando ser o que o outro precisava, e se esqueceu de ser o que você mesmo precisava. Amor que exige sua ausência emocional não é amor, é fuga do outro da própria sombra. Pergunte a si mesmo: estou sendo amado ou apenas sendo útil? Essa pergunta pode doer, mas é libertadora, porque ela revela a raiz de muitos laços que te mantêm preso. Ela escancara a verdade que sua mente tenta negar. Você não é responsável pela cura emocional de ninguém. Você é responsável por si, e só por si. Isso é liberdade emocional. Isso é inteligência emocional. Isso é autoconhecimento em ação. E quando você se reconecta com essa verdade, algo muda. O silêncio interior volta a falar. E ele diz: você não nasceu para se perder em alguém. Você nasceu para se encontrar em Deus, em si, na verdade. Como disse Jesus: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. João 8:32. E a verdade, mesmo quando fere, é sempre caminho de libertação. Mas e se essa verdade significar se afastar de quem se ama? Será possível se proteger sem perder quem está do outro lado da dor? No próximo passo, vamos descobrir juntos como se proteger sem perder quem você ama. A linha tênue entre o amor que constrói e o que destrói em silêncio. Existe um ponto delicado entre o amor e a autodefesa. Um espaço onde o coração quer ficar, mas a alma implora para partir. Você ainda sente carinho, ainda enxerga beleza no outro, ainda acredita na possibilidade de transformação. Mas ao mesmo tempo, seu corpo começou a te alertar. Seu silêncio se tornou grito, sua paciência virou exaustão. E você se pergunta: como posso me proteger sem afastar quem amo? A resposta não é simples, mas começa aqui. Proteger-se não é o mesmo que se afastar. Proteger-se é criar limites com amor. É comunicar com firmeza e ternura que certas palavras, gestos e atitudes não podem mais ser aceitos. É entender que o amor sem limites vira prisão emocional e que os limites bem colocados são, na verdade, pontes, não muros. Eles guiam o outro de volta ao respeito. Eles guiam você de volta a si. Carl Jung fala sobre a importância da individuação, o processo de se tornar quem você é, sem se fundir na identidade de outro. Amar de forma madura exige essa separação simbólica. Você não é o outro. Você não precisa carregar a dor dele e não precisa sangrar para que ele se cure. O seu autocontrole emocional não é frieza, é sabedoria. É a presença consciente que diz basta, com doçura, mas com firmeza. A dor de quem ama muitas vezes vem da ideia de que, ao impor limites, estará perdendo o vínculo, mas, na verdade, é ao não colocá-los que você começa a perder a si. E quando você se perde, nada mais funciona, porque já não é você que ama, é sua sombra de carência tentando se agarrar a algo para sobreviver. Não se trata de deixar de amar, se trata de amar com consciência. Você pode olhar nos olhos do outro e dizer: eu te amo, mas não posso mais me machucar por causa desse amor. Isso é coragem, isso é liberdade emocional, isso é fé na própria dignidade. Como nos lembra o provérbio: acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Provérbios 4:23. Guardar o coração não é fechá-lo, é cuidar do terreno onde a sua alma pisa. É dizer: aqui não se pisa com descuido. Mas há uma etapa essencial nesse processo: integrar a sombra do outro. Compreender que por trás da dor que ele causa, há feridas não curadas, padrões herdados, traumas jamais vistos. Isso não justifica, mas explica. E quando você entende, deixa de reagir com raiva e começa a agir com sabedoria. O silêncio interior se torna uma aliada poderosa.
Você ouve mais do que fala. Você observa antes de julgar. Você ama sem se deixar ferir. A proteção verdadeira nasce da clareza, quando você sabe quem é, o que merece e o que não pode mais aceitar. Quando sua presença se torna tão íntegra que o outro sente, mesmo sem palavras, que algo mudou. E às vezes, esse novo campo emocional desperta no outro a possibilidade de também mudar. Não porque você exigiu, mas porque você inspirou. Mas e se nada mudar? E se mesmo após os limites, a dor continuar se repetindo? Talvez seja a hora de perguntar: o que essa dor está tentando me mostrar sobre mim? O que essa dor está tentando te mostrar sobre você? Toda ferida tem uma mensagem. E quase sempre, ela é sobre você. E Sakadam, você passou tanto tempo tentando entender o outro, tentando decifrar por que ele age assim, por que te trata desse jeito, por que parece te amar e te ferir ao mesmo tempo. Mas e se a pergunta mais importante não for sobre ele? E se essa dor que você sente estiver tentando te mostrar algo sobre você? Sobre a parte de si que foi esquecida, calada, ignorada? A dor nem sempre vem para punir. Às vezes, ela vem para despertar. Carl Jung afirmava: aquilo que não enfrentamos em nós, encontraremos como destino. Essa frase ecoa como uma revelação. A dor que o outro provoca pode estar tocando justamente na ferida que você nunca teve coragem de olhar. A dor não começa fora, ela começa dentro. O outro apenas a ativa, e essa ativação, embora cruel, pode ser a oportunidade de transformação que sua alma tanto buscava. Talvez você tenha aceitado esse amor que fere, porque no fundo não acredita que merece mais do que isso. Talvez ainda carregue lá na raiz a crença de que amor precisa doer, de que se for fácil é superficial, que se não houver sacrifício não há profundidade. Mas isso não é amor. É a sombra da infância tentando recriar os laços que nunca foram curados. O passado não vivido plenamente sempre retorna. Essa dor te obriga a olhar para dentro, te convida a fazer silêncio, a perceber o quanto você tem se afastado de si. A forma como você aceita ser tratado revela o nível de intimidade que tem com sua própria alma. Se você se deixa ferir repetidamente, talvez não tenha aprendido a se proteger. E se não aprendeu a se proteger, talvez não tenha aprendido a se amar de verdade. A presença consciente entra como luz nesse labirinto. Você começa a observar suas reações, suas respostas automáticas, suas desculpas internas, e algo dentro de você sussurra: chega. É o início da reconstrução, do fortalecimento da força interior, do nascimento da inteligência emocional. É nesse ponto que a dor deixa de te escravizar e começa a te libertar, porque agora ela tem nome e você tem escolha. Como disse Napoleon Hill, toda adversidade, todo fracasso, todo sofrimento carrega consigo a semente de um benefício equivalente. Talvez o benefício dessa dor seja o reencontro com a sua própria verdade, o fim da dependência emocional, a libertação do ciclo repetitivo, o nascimento de uma nova versão sua, mais consciente, mais leve, mais inteira. Mas só acontece quando você se permite ver. E aqui está o paradoxo espiritual. Às vezes, quem mais te machuca é quem inconscientemente foi enviado para revelar a parte de você que ainda está adormecida. A ferida se torna espelho, a dor se torna mestra, e o outro, mesmo sem saber, te guia de volta para casa, para o lugar onde Deus te encontra, dentro de si, no silêncio, no profundo, na solitude sagrada onde a alma se reconhece. Mas agora, com essa clareza, você está disposto a continuar se ferindo ou está pronto para, enfim, se enxergar?
Você já teve a estranha sensação de estar sofrendo ao lado de quem mais ama? Não há gritos, não há brigas, não há marcas visíveis, mas por dentro você sente que algo está errado. Como se uma parte sua estivesse se encolhendo aos poucos. Como se sua alma estivesse sendo sufocada, não por maldade explícita, mas por uma presença constante que fere em silêncio. Neste vídeo, vamos mergulhar fundo no território invisível onde o amor e a dor se confundem. Vamos desvendar o que Carl Jung chama de sombra inconsciente, aquilo que o outro não vê em si mesmo, mas deposita em você. Vamos entender por que é tão difícil se afastar, mesmo quando tudo em nós pede socorro. E mais do que isso, vamos descobrir o que essa dor quer nos revelar sobre nossa própria verdade. Se você sente que está sendo ferido emocionalmente, mas não consegue provar, se você se culpa por sentir demais, se você sente que está se perdendo para manter alguém por perto, então este vídeo é para você. Fique comigo até o fim, porque nas entrelinhas dessa dor silenciosa, talvez esteja escondida a chave para a sua libertação mais profunda, a sua paz interior, a sua reconexão com Deus, com sua alma, com a sua liberdade emocional. Escreva nos comentários: nada perturba minha paz interior. Esse será o seu compromisso silencioso com a sua cura. Se você chegou até aqui, é porque algo em você já começou a mudar. Talvez tenha sido uma lembrança, uma palavra, um silêncio que você reconheceu nas entrelinhas. Talvez tenha sido um espelho interno que se quebrou, ou, pela primeira vez, se revelou inteiro. Mas a verdade é que a transformação nunca vem de fora. Ela não está na atitude do outro, não está na mudança que você espera ver. Ela está aí dentro, no momento exato em que você escolhe se enxergar com clareza e se amar com coragem. Quem te fere em silêncio talvez não saiba o que está fazendo, mas você agora sabe, e isso muda tudo. Você tem o direito de amar, mas também tem o dever sagrado de se proteger. Tem o direito de cuidar, mas também o dever de se respeitar. Você pode ser doce, mas precisa ser firme. Você pode amar e ainda assim dizer: aqui não mais. Lembre-se do que diz o Salmo 147. O Senhor sara os quebrantados de coração e cura-lhes as feridas. A cura começa quando você para de se calar diante da dor e começa a se ouvir, com presença, com fé, com verdade. Hoje, talvez você não consiga mudar o outro, mas pode mudar a forma como se posiciona diante da dor, pode escolher sair do ciclo, pode escolher romper o padrão, pode, enfim, voltar para si. E essa volta é sempre sagrada, porque é nesse retorno que a alma encontra paz. Qual trecho ou metáfora mais tocou você hoje? Escreva nos comentários. Esse espaço também é seu, para ser visto, acolhido, curado. Se esse conteúdo falou com você, inscreva-se no canal, curta o vídeo e, se puder, torne-se membro dessa comunidade que cresce através da consciência, da fé e do amor que não fere.